para, de novo, levar a palavra do Senhor Jesus, trazer dele aquilo que ele quer falar para a gente. Muitas vezes Deus quer falar conosco, fala em canção, fala através de pessoas, fala através da palavra, principalmente pela Bíblia, mas muitas vezes Deus quer falar conosco de uma forma que cada um de nós possamos entender a verdadeira vontade do Senhor. Deus, Ele quer nos dar essa chance, essa vida, e que Deus Ele possa nos ajudar a seguir as nossas vidas, a vencer cada dia mais os nossos momentos. É isso que Ele quer que a gente continue firme, mas principalmente na fé nele. É com muita alegria que nós estamos aqui. E hoje nós vamos entrar numa fase, numa coisa que é uma canção que todo mundo conhece, mas Deus me levou nesse local para que a gente possa entender o que é realmente. Vamos ler o livro de Jó, capítulo 14. Livro de Jó, capítulo 14, versículos 7, 8, 9 e 10. Livro de Jó, número 14, versículo 7, 8, 9 e 10. Amém? Amém. Jó, capítulo 14, versículo 7, 8, 9 e 10. Um capítulo antes de Salmos, é Jó. Jó 14, 7, 8, 9 e 10. Está escrito assim a palavra de Deus: porque há esperança para a árvore, que se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão seus renovos. E se envelhecer na terra, a sua raiz, e não morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como uma planta. Mas morto o homem é consumido, assim rendendo o homem o espírito. Então onde estás? Amém? Amém. Glória a Deus. Podeis assentar? Pai, a tua palavra foi lançada, meu Deus. Agora, Pai, convém que nós nos calamos e tu fala conosco. Pai, ninguém aqui veio ouvir assim diz o pastor, mas sim assim diz o Senhor. Pai, que tua palavra seja rema no nosso coração, nas nossas vidas, que a gente pode, papai, em nome do Senhor Jesus Cristo, pegar essa palavra e compreender no fundo do nosso coração aonde o Senhor quer estar, Pai. Nós entregamos nossas vidas ao Senhor e guardamos, meu Pai, o teu mandamento. Agora, Pai, fale conosco, fale aquilo que nós queremos ouvir, não aquilo que esperamos, mas sim o que o Senhor está nos trazendo. Em nome do Senhor Jesus, a igreja diz: amém. Glória a Deus. Bom, primeiro nós temos que situar o que está acontecendo aqui. Nós sabemos, quase todo mundo sabe, da história de Jó, desse homem íntegro, justo, temente a Deus, mas que Deus permitiu Satanás tocar na vida dele, na família dele, nos bens dele. Ele perdeu a tudo e, além do mais, ainda por cima ainda pegou uma enfermidade. E vemos que Jó ficou numa fase tão terrível que até a própria mulher virar para ele e falar assim: amaldiçoa seu Deus
situação que você está. Mas Jó continuou firme com o Senhor. Mas nos capítulos subsequentes, a gente vê Jó questionando a Deus por que ele está desse jeito, se ele não pecou e por que ele está daquele jeito. Jó estava pensando o que está acontecendo com ele, o que houve com ele para ele receber essa maldição, esse acontecimento, essas coisas. Jó estava numa situação e chegaram alguns amigos e começaram a questionar Jó e falar assim: Jó, você está aí porque você é pecador, porque você tem todos os pecados dentro de você. E Jó vem um capítulo seguinte, 1, 2, 3, 4, 5, ele se debatendo o que é, o que não é, por que ele está aqui, por que ele não está, por que Deus fez isso e por que não. No 11, o Zofá fala que Jó é pecador. No 12 e no 13, Jó está explicando para ele porque a situação dele está assim, mas ele foi um homem íntegro. Agora no 14, Jó começa a rogar a Deus, porque ele começa a enxergar as condições que o homem está. E como é o homem? Que no versículo 1 ele fala: homem nascido de mulher, de bem poucos dias e cheio de inquietação, porque ele já estava começando a ter a visão dele para as coisas. Ele falou: não, mas também ele olha que o homem tem poucos tempos, não é imortal. Ele começa a colocar essa forma de enxergar e trazer essa forma como uma forma da natureza. Ele começa a falar assim: é como uma flor que sai e daqui a pouco se seca, é como uma sombra que ao mesmo tempo está aqui e a certo momento não está. Jó começa a usar esse juízo falando assim: o homem morre, o homem é morto, sem esperança. Para Jó, no versículo 5 fala que visto os seus dias estão determinados, contigo está o número dos nossos meses, e tu puseste um limite. Para Jó, ele enxergava que Deus tinha um limite em tudo, a forma que ele estava passando, a morte que era para todo mundo, e ninguém ia ser colocado. E nessa parte do 7 ele começa a comparar: mas por que uma árvore, ela é cortada, mesmo que o tronco fica lá, um pouco de água ela dá renovo, ela começa a se brotar de novo? Como é que uma árvore, por ser cortada, não pode ter caído com a raiz, ela consegue colocar de novo? Ele faz essa comparação do homem com a natureza, com a árvore, como se que Deus dá condição a essa árvore viver mais e ao homem não. Mas Jó, ele estava olhando por uma coisa que ele não tinha visão. A visão de Jó é limitada naquela época, que é Deus e o homem, a morte e a natureza. Jó queria apresentar a Deus de uma forma diferente. Ó Deus, por que eu estou aqui? Por que eu estou sofrendo? Por que eu estou aqui? Mas eu sou um homem morto, eu não tenho esperança. A visão de Jó é essa visão limitada, porque naquela época não havia o conhecimento que tem hoje. Jó não sabia do renovo do Senhor que ia vir e tomar esse espaço. Jó não sabia que o poder de Deus estava para vir
triste, está desesperado, porque ele não acha motivo por que ele estava doente, ele não acha motivo por que ele está desse jeito. Mas Jó estava perdido, e nem os amigos dele sabiam, porque para os amigos deles era mais fácil acusar, é mais fácil dizer: você é um pecador, você é cheio de defeitos, você é isso, você é aquilo. E Jó não sabia o que nós sabemos hoje. Nós vemos logo nessa passagem muitas coisas acontecendo, muitas coisas vendo, onde o homem vivencia somente o fim. Todos eles, mesmo o amigo de Jó, só vivencia só o fim, só sabia do fim. Mas nós hoje não somos assim não, muito pelo contrário, nós estamos inseridos no versículo 7, 8, 9, porque ainda há esperança para a árvore que é cortada. Porque o renovo do Senhor já veio, Ele já veio fazer todas as coisas, para mim e para você, levando nossos pecados, nos dando a vida eterna. E quando Jó estava preocupado com medo de morrer, Carlos, Deus estava colocando na nossa vida Jesus para dar uma vida eterna. O renovo está dentro da gente. Nós somos como essa árvore, mesmo a gente está cortado, mesmo com todos os problemas que faz com que a gente caia, que a gente começa a ser perdido, que a gente não acha solução em nada. Mas nós somos essa árvore porque o renovo está dentro de nós. Nós precisamos entender que mesmo no momento de ruína, Deus está conosco. Mesmo com o momento de ruína, Deus continua. Olha para você ver, Ezequiel 37. Filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? E ele mesmo responde: soberano Senhor, só tu sabes. Então ele me disse: profetizes a esses ossos e diga: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a esses ossos: farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Ezequiel estava numa visão diferente de Jó, uma visão que ele subiu ao monte em espírito e viu milhares de ossos, milhares de situações que estavam todas destruídas, estavam todas cheias de morte, de destruição. Jó não sabia, Ezequiel não sabia, mas ele sabia quem era Deus. Ele olha para isso, Deus está dizendo: poderá dar vida. Nós precisamos entender, irmãos, que nós temos Deus. Hoje nós temos um conhecimento superior a Jó e Ezequiel. Nós sabemos o Deus que nós servimos, nós sabemos a capacidade que Ele tem de nos ajudar. Basta confiar. O Espírito de Deus já foi soprado em mim e em vocês. Independente de que estado você está, ou você pode estar cortado como aquela árvore, ou você pode estar como esses ossos secos, mas o Senhor está de olho em você. Ele quer dar vida, a vida eterna para mim e para vocês. A gente vê essa canção muito linda,
ainda há esperança para a árvore cortada, mas a maior esperança que tem é que nós temos o sopro de vida de Deus dentro de nós. O seu Santo Espírito está conosco, Ele quer nos ajudar, Ele quer nos dar vida, o renovo está dentro de mim e de vocês. Ele quer nos ajudar a nos transformar, a nos dar vida como aqueles ossos secos, a nos fazer uma nova criatura. E nós só vamos conseguir essa criatura, sabe, Carlos? Quando a gente vai olhar e entender quem é Deus. Quando a gente olhar para Deus e falar assim: Deus, eu me enxergo como os olhos, sou infinito, eu sou morto, mas com o Senhor eu tenho a vida eterna. Com o Senhor eu tenho a vida. Nós precisamos entender, sabe, cara, que a vida da gente é assim, ó, cheia de batalhas, cheia de lutas. A opressão vem para cima da gente de todas as forças, que vai nos tirando a paz, a esperança, o amor. Porque quando a gente é cortado como uma árvore, perde-se a vida, ela cai. Os renovos que estavam com ela se secam, como esses ossos secos, e a gente se sente mórbidos, sem força. Mas a gente tem que olhar para o céu, de onde virá o nosso socorro. Ele está bem presente nas nossas vidas, independente da situação que nós estamos, independente do jeito que nós estamos, independente do jeito como Jó teve das pessoas falarem conosco. Você não tem jeito, você é um osso seco, você não presta. Não é a pessoa que dá a palavra, a última palavra é do Senhor. É Ele que vai falar assim: quem é você para falar de quem eu estou? Nós passamos nossas vidas com lutas. Cada dia nós temos uma luta. Nós vivemos um momento ainda até pior. Com todo o conhecimento que nós temos por Deus, mas nós temos tanta maldade espalhada nesse mundo, com tanta coisa que vem para tentar nos destruir, para tentar nos afastar de Deus, que a gente não entende, que a gente só precisa olhar para Deus e ter fé e esperança que Ele vai fazer com que o renovo se brote em nós. Nós já ganhamos dele a vida eterna. Jó não sabia que ele tinha vida eterna. Nós sabemos que nós temos vida eterna em Cristo Jesus, que é o nosso renovo. Mas o que nós precisamos entender é que a gente precisa caminhar com Deus, confiar em Deus, mesmo se a gente não está vendo, mesmo que a gente tenha a visão do Ezequiel. Nós passamos por muitas dificuldades, nós precisamos vencer a cada dia um mal. O mundo fala que matar um leão por cada dia, né, cara? É um leão por cada dia. Mas a gente não. Se a gente colocar Cristo no coração, nós vamos ser como Daniel. Nós vamos viver na cova dos leões e eles vão ser o gatinho da nossa vida. Porque se a gente confiar no Senhor, todo mal sairá das nossas vidas. Nós só vamos precisar colocar no nosso coração Deus e entender quem é Ele. Eu penso
que Jó não tinha só essa visão de morte. Eu penso que Jó tinha visão de tristeza no coração, porque a gente perde as coisas. A gente perde. E quando a gente perde, a gente fica triste. A gente perde aquela esperança de uma coisa melhor, de uma coisa melhor. A gente dá uns passos atrás. A gente começa a olhar e falar assim: meu Deus, eu não tenho esperança para nada. Mas se a gente começar a olhar para o Senhor, é diferente. Você começa a olhar, vem uma esperança, vem uma fé, uma crença de que você vai sair desse lugar. Porque é muito simples, irmãos. Por que Deus permite as coisas caírem no poço? Você cai no poço porque você fica o tempo inteiro em cima do... andando, não olhando para o alto, olhando para o chão, olhando para os lados. Mas no poço você consegue só olhar para cima. É no poço que você consegue enxergar Deus. É quando você está lá embaixo, você olha para cima e pensa: eu tenho Deus. Muitas vezes pessoas ficam passando esse monte aperto, mas vai procurando em cima de pessoas, em amigos, em amizade, vai tentando colocar a pessoa no meio do caminho dele. Mas muitas vezes ele podia só olhar para Deus e Deus dava a solução. Porque os amigos, uma hora, te traem. Os amigos, uma hora, te deixam. Você é amigo enquanto você tem. Mas no dia que você perde, eles não são mais seus amigos. Eles te largam. Mas Jesus não. Quando você olha para ele, ele é teu amigo para ficar contigo. Tanto na alegria quanto na tristeza. As fraquezas das nossas vidas, as nossas misérias. Ao cheiro das águas, que é a palavra de Deus, brota dentro de nós um renovo, que vai nos transformando, que vai nos colocando cada vez mais livre, aberto. E a gente vai vendo que Deus está conosco, que nós temos um Deus. O Jó, mesmo com todas as coisas, ele sabia que ele tinha um Deus. No versículo 42 ele sabia, mas não conhecia. No 42 ele começou a conhecer quem é Deus. Hoje nós podemos conhecer a Deus, basta estar com Ele. Porque o sopro de vida, o renovo, a gota de água que dá vida à árvore seca, está comigo e está com vocês. Ele só precisa que você se torne uma árvore receptiva, esteja à beira de um lugar preparado para receber água, receber a Cristo. Essa comunhão Deus quer ter conosco. Jó não compreendia. Ele compreendia daquilo que ele sabe. Ele era temente a Deus, fazia seus votos a Deus, mas não compreendia Deus. Porque quando ele passou nesse aperto, ele começou a procurar a Deus de outra forma, a questionar a Deus por que ele estava assim. Se ele não fez nada, Jó precisava olhar para cima.
não vendo as coisas como uma árvore que estava caída e estava dando renovo, mas olhava para Deus, onde jogava água na árvore. Olha para você ver a tristeza que o Jó pensa. Tomara eu que me escondesse na sepultura e me ocultasse até que a tua ira se desviasse e me pusesse um limite e te lembrasse de mim. Olha o que o Jó queria. Queria que ele escondesse na morte, num lugar longe, até a ira de Deus passar. Jó não estava entendendo a situação. Ele não estava compreendendo o Deus que ele tinha. Ele não queria compreender a esperança que tem de ter um Deus que cuide de mim e de você. Ele queria compreender porque eu fui justo, eu tinha que ter as coisas justas para mim. Mas muitas vezes, irmãos, a árvore não é culpada do corte, mas muitas vezes ela é plantada no lugar errado e ela precisa ser cortada. Muitas vezes nós não estamos em um lugar e que não é para a gente estar. Nós estamos num momento que não era para a gente estar, mas a gente escolheu ser plantado nesse local. Nós escolhemos estar nesse local, um local onde ia ser prejudicial, onde a árvore ia ser cortada e onde não ia dar renovo. Muitas vezes a gente dá passos errados e isso impede de nós guardarmos. Árvore cortada quer dizer que todos os problemas que você tem são jogados no chão. Se você aprender a confiar na água que vai chegar em sua vida. Jesus é essa água viva que desceu do céu, para molhar nós árvores cortadas. Ninguém aqui está árvore perfeita. Todos nós somos árvores cortadas. E precisamos dessa água para que a gente crie mais renovo e seja uma nova árvore, um novo local. Que muitas vezes quando a gente poda uma árvore, ela se torna mais bonita, mas nasce renovo de novo. Nossa raiz tem que estar plantada. Nossa raiz tem que estar plantada. O tronco permanece ali resistindo ao tempo. Muitas vezes a gente questiona a Deus, a justiça de Deus, por que nós caímos nisso? Por que o sofrimento? Por que a morte? Mas nós sabemos hoje, o que Jó não sabe, que a nossa morte não é o fim, mas é um recomeço na vida eterna, como um renovo num tronco da árvore. A raiz tem que estar bem conectada. A raiz é a nossa confiança em Deus. Quanto mais a gente tem confiança em Deus, mais forte é a nossa raiz. Mesmo que a gente não entenda o propósito de Deus, mesmo na dor, nós precisamos estar com a raiz de confiança e fé no Senhor. O renovo, o broto que nasce, é uma nova história na minha e na sua vida.
Jó não tinha entendido, não sabia dessa nova história. Nós hoje temos uma vida que Deus quer dar, uma vida eterna. Esse é o nosso broto, a nossa nova vida. Mesmo que nós, como árvores, somos cortadas de todos os nossos pecados, de todos os nossos erros, o broto vai nascer novo, com a nova força, com o novo jeito. Esse broto é a esperança da fé que Cristo tem em mim, em vocês. Cristo quer que nós confiemos nele, para que esse broto siga, para que morra a árvore que não estava bonita, mas que nasça um renovo, lindo e preparado para a vida. Jó, nesse livro, aprendeu a confiar em Deus, mesmo diante da adversidade, cultivando amor, esperança e fé em Deus. Nós somos assim. Mesmo se a gente não tiver tudo de bom, mas a nossa fé está em Deus. Que nossa árvore começa a ser cortada, mas vem crescer um renovo, que vai nos transformando, que vai nos transformando, que vai nos transformando numa árvore bonita e vistosa. Deus, Ele quer que nós sejamos esse renovo, e que sejamos como uma árvore que passa tempos e tempos e continuamos uma vida eterna, porque morre, tronco nasce, renovo, e a raiz continua viva, dando vida ao renovo. Tenha fé, confie, independente da sua adversidade, independente de tudo que você está passando, confia, entregue ao Senhor tudo que Ele quer. Entrega a tua vida, entrega teu momento, entrega tudo ao Senhor. Ele quer nos transformar, Ele quer nos fazer um renovo, uma árvore vistosa, para que todos vejam aquela árvore foi molhada pela água do Senhor. Vamos colocar de pé. Eu quero, irmão, você coloca a mão no seu coração e fala: é Deus, aquele que você está achando de fraqueza sua, aquele que você fala assim: Deus, eu estou fraco, mas eu entrego, eu quero